Durante boa parte da década de 2010, o YouTube foi moldado por um tipo muito específico de criador. Alguém disposto a atravessar limites, usar linguagem ofensiva, humor agressivo e constrangimento público como uma ferramenta legítima de entretenimento. Neste cenário, poucos nomes ficaram tão centrais quanto o de iDubbbz. Durante os primeiros anos de sua trajetória, a iDubbbz se consolidou dentro de um circuito muito específico do YouTube, marcado por colaborações frequentes e uma linguagem comum. Ao lado de criadores como Field Frank e Max Malfoy, ele ajudou a moldar um tipo de humor que apostava no choque, no absurdo e na quebra deliberada de normas sociais. Não se tratava apenas de ofender por ofender, mas de testar até onde a plataforma e o público tolerariam este tipo de conteúdo. A ideia do Content Cop nasce justamente dessa transição. Em vez de apenas participar do ambiente caótico, a iDubbbz passa a se colocar como alguém que o organiza. O formato é simples, quase ritualístico. Selecionar um criador, reunir exemplos, construir uma acusação e apresentá-la ao público como um dossiê em forma de sátira. O humor continuava sendo agressivo, mas agora vinha acompanhado de uma estrutura moral clara. Não era apenas rir do absurdo, era apontar quem, na visão dele, havia passado dos limites. Ian Carter construiu sua trajetória como uma espécie de fiscal moral da plataforma. Os vídeos eram pesados, ofensivos e muitas vezes cruéis com os criadores, mas vinham acompanhados de uma narrativa de justiça. Que para o público, iDubbbz não era apenas mais um youtuber Ed, ele era alguém que dava voz a um sentimento coletivo de que certos criadores precisavam ser colocados em seu devido lugar. Durante anos, essa postura foi não só aceita, como celebrada. Mas enquanto o iDubbbz operava dentro dessa lógica moral, ainda que agressiva, existia uma figura que parecia completamente incompatível com esse sistema: Sam Hyde. Sam Hyde surge na internet não apenas como um comediante, mas como um problema de interpretação. Associado ao grupo Million Dollar Extreme e por um breve período ao Adult Swim, ele construiu uma persona baseada na ambiguidade total. Nada no trabalho de Sam Hyde é entregue de forma direta. Ironia, provocação, exagero e silêncio estratégico se misturam a ponto de tornar quase impossível separar personagem, sátira e convicção pessoal. Diferente de outros criadores controversos, Sam não responde a acusações tentando se defender. Ele frequentemente as absorve, distorce ou transforma em parte da sua própria performance. Essa postura tornava Sam Hyde algo profundamente incompatível com a lógica dominante do YouTube da época. Ele não oferecia um ponto claro de ataque, não se explicava e principalmente não parecia interessado em redenção pública. Em um ambiente que dependia de exposição, reação e arrependimento como etapas previsíveis de qualquer controvérsia, Sam funcionava como um corpo estranho a tudo isso. Quando a iDubbbz decide produzir um vídeo documental sobre Sam Hyde, grande parte do público imediatamente interpretou essa escolha à luz de tudo que ele já havia construído anos antes com o Content Cop. Mesmo com o quadro oficialmente abandonado e posteriormente criticado pelo próprio iDubbbz, a imagem dele como uma espécie de fiscal moral informal do YouTube continuava viva no imaginário coletivo. Para muitos espectadores, aquele vídeo parecia uma extensão natural dessa lógica, a tentativa de aplicar o mesmo método de exposição, contextualização e julgamento a uma figura que há muito orbitava a internet, cercada de controvérsias, rumores e acusações. A expectativa era clara: ver Sam Hyde finalmente enquadrado dentro de uma narrativa compreensível, algo que pudesse ser organizado, explicado e, de certa forma, resolvido. No entanto, à medida que o vídeo foi lançado e a repercussão se espalhou, parte do público começou a perceber que algo não funcionava como antes. Porque em vez de um dossiê bem comportado, o que o público encontrou foi um documentário que lentamente descamba para o absurdo. A partir desse ponto, o vídeo deixa de ser sobre expor Sam Hyde e passa a ser sobre sobreviver à presença dele. E é exatamente aí que começa a parte mais memorável dessa história.
Getting Away With It começa se apresentando como algo relativamente simples. O vídeo acompanha iDubbbz tentando passar um tempo como Sam Hyde, fora do ambiente puramente online, registrando suas conversas e demais interações cotidianas. A proposta parece ser observar Sam, como ele realmente é, longe de cortes rápidos, personagens exagerados ou performances malucas. Em teoria, é uma tentativa de aproximar o público de uma figura que sempre existiu, cercada de ruído. Entretanto, não podemos nunca esquecer que estamos falando de uma figura como Sam Hyde, o cara que enganou uma plateia inteira do TED Talk, falando apenas abobrinha. Alguém com esse tipo de humor jamais deixaria passar a oportunidade de sacanear com iDubbbz. O iDubbbz já começa estranhando, já que o próprio Sam Hyde havia chamado um outro câmera para registrar o documentário. Mais tarde, o próprio Sam disse que estava com medo de que o iDubbbz não postasse o vídeo, então ele mesmo quis ter um registro e, de fato, isso se mostrou realmente decisivo para a postagem do próprio Getting Away With It. Quando o iDubbbz finalmente se encontra com Sam Hyde, ele estranha ainda mais, pois pensava que se encontraria com um cara qualquer que produzia seus vídeos em sua própria casa, de maneira bem caseira ou até amadora. Algo bem low budget. Mas, quando ele entra no edifício, se depara com um verdadeiro escritório, com uma pequena equipe e até mesmo um segurança. iDubbbz diz ter se sentido bem acanhado com toda a situação. Ele observa aquele monte de gente e um segurança toda hora realizando procedimentos de segurança. Tudo isso deixa ele bem surpreso e com certeza deixa nós, o próprio público, surpreso também. Toda a situação é essa que vocês estão vendo na tela, um monte de funcionário meio maluco trabalhando no fundo, parecendo até uma paródia de um escritório. Sam Hyde aqui, ele cria o seu próprio The Office. Só um detalhe que o Sam tá usando um daqueles mastigadores de Mewing no pescoço. Enfim, eles não passam muito tempo lá não. O Sam já chama o iDubbbz para dar um peão e os caras, meus amigos, simplesmente entram em uma máquina. O pobre do câmera do iDubbbz infelizmente teve que ir no porta-malas. E aqui já começa a mogagem do pobre do iDubbbz. O Sam, sendo o Sigma que é, começa a cantar pneu no meio da rodovia, cortando giro altão. E o Betinho do iDubbbz fica todo assustado, falando sobre dirigir um Tesla e não ter seguro de vida. O Sam ainda aumenta a aposta, falando que o carro nem é registrado nem nada e que ele desliga do nada, só pra meter medo no iDubbbz. Aí também entra a principal questão do Sam Hyde e do vídeo do iDubbbz. A gente nunca sabe quando que o Sam tá falando sério, ou quando ele tá sendo apenas irônico e rendendo um bloco. Ele começa a falar sobre o pai dele, como ele não usa drogas, nem bebe, porque o pai era um alcoólatra. Mas, novamente, fica difícil de dizer, porque mais pra frente no vídeo ele acende uma tora na frente do iDubbbz. O iDubbbz até tenta criar um código pro Sam falar quando ele estiver falando sério. Mas isso só irrita ele, que acaba zoando com o iDubbbz sobre isso. Might help for the viewers. When you say something like that, if you're serious, Yeah. you say 100% serious. 100% serious. How about this? No, I'll say this. I'll say, Baby Sam is serious. You fucking retard. So now you know. So you don't have to guess because you're autistic. So you need a picture book guide to tell you when someone's in a mood. Here's an angry face. Here's happy. Ah, meus amigos, e essa parte do vídeo é simplesmente genial. E também é a parte que deixou o iDubbbz mais desconfortável. No carro, o iDubbbz começa a perguntar pro Sam sobre sua relação com a namorada. O iDubbbz esperava que ela fosse dar mais informações pessoais sobre o Sam pra ele e pro documentário. Mas já nessa conversa com o Sam, o iDubbbz já percebe que a relação dos dois não é nem um pouco saudável. How long have you been together? Like 2.5 years, 2 years. Okay. She could give me honest, truthful answers to how Sam really is and all the other questions that I had. At least that's what I hoped would happen. Honestly, she kind of makes my life hell. You know, life isn't What, horrible? not horrible. I don't think you feel horrible. I do. You don't feel Yes, I horrible. do. That's bullshit. No, it's not. It's fucked. Ele finalmente conhece ela e fica super desconfortável. Ela fica sendo super inconveniente com ele. E me perdoe a rapazola, mas poxa, velho, a mina é realmente toda bizarra. E ela fica lá, falando que tem vício em remédios, e que não pode parar porque senão morre. E umas paradas bem pesadas mesmo, e que deixam o iDubbbz completamente de xereca. O Sam também só piora a situação. No. Dan, can you stop trying to fuck iDubbbz? Alright, Pela primeira vez aqui a gente é apresentado para a equipe do Sam. Você tem o Yehoshua Aharonov, ou apenas Joshua para os mais íntimos, que é basicamente o roteirista do Sam.
Ele tá com o nariz todo sangrando, como vocês podem ver aí. Eu já não sei se o nariz do cara é assim mesmo ou se ele tá de troll também. Depois vem o Noia, que mete o louco, falando que o nome dele é Jet Neptune. O cara esquece da própria idade e pior. Além de editor pro Sam, o cara é um estrategista de cripto do Sam. Yeah. What did you buy? This Chinese commie fucking coin. It was pretty sick. It's illegal to buy it. Can you edit this out? O próximo é o Bic, e ele é meio que faz tudo lá do Sam. E, claro, tem um segurança que não pode faltar, né? O tal do Wack, ou Wrecking Ball. Que o IDM já começa a desconfiar um pouco, que estão zoando com a cara dele. Pô, tá meio tarde pra isso, né não, meu irmão? Só pra constar, o segurança lá no escritório do Sam Hyde é barril, viu, cara? O cara tem até código laranja, código vermelho, enfim. Aí tem o Chris, que era um fã do Sam Hyde e acabou trabalhando pra ele, e é meio que também um faz-tudo. Tem o Evan, que trabalha com modelagem 3D. E o Joey, né? O vulgo One Man. O cara tá travadão no linha aí e parece que é o rapper da firma. Sei lá, né? Olha a gangue que o Sam Hyde tem, cara. Aí beleza, o Sam aqui nessa parte já começa a falar sobre as ideias malucas por vídeo dele, cara. E eles querem viralizar de qualquer jeito. Tanto que uma das primeiras ideias é fazer dancinha do Fortnite pra postar no TikTok. Que, pô, completamente absurdo, cara. Os caras já estão em 2021 fazendo uma trend de, sei lá, 2016. E eles também têm a ideia de fazer um vídeo de mukbang. Pra quem não sabe o que é mukbang, cara, é aquela nojeira que os gringos ficam fazendo de comer uma tonelada de comida de macarrão, mistura com Cheetos. Cara, é uma parada muito comum lá e não sei por que isso aí dá visualização no YouTube, mas enfim. O maluco também mete o louco, fala de uma trend de gostosa brincando com Lego. E até pegadinha com cachorro os caras queriam fazer, velho. Só que aí eles viram que não é uma ideia muito boa, né? A galera normalmente não curte você ficar judiando de bichinho, assim, essas paradas assim, né, cara? Aí o Sam fica puto com essa coisa, porque ele gostou da ideia. Mas como ele disse, né? Essa corneada militante sempre corando as boas ideias. Os caras queriam mandar até um blackface, cara, mas eles acharam que melhor não, né, velho? Mas só porque o Biden era presidente, cara. Até fingir ter câncer os caras queriam, mano. Mas o Sam fala que, realmente, né, bicho, essa aí é uma parada que dá pra você fazer uma vez só. Não dá pra você chegar todo mês pros teus inscritos falando que tu tá com câncer de novo, né? Aparentemente os caras tão numa ruim, né, velho? Porque o Sam pede pra todo mundo do escritório sair pedir dinheiro pra família, amigos, bitcoiner. E ele ia pedir até pro iDubbbz no off. Como um excelente patrão que o Sam é, cara, depois dessa reunião magnífica, o Sam lança uma frase brabíssima, cara. Desista, seja um lobo. Eu achei bem top, cara. Espero que o ADM do Pensador tenha colocado essa frase lá já. O cara começa a fazer toda aquela parada meio ritualística que rola no Lobo de Wall Street. Pra quem viu o filme tá ligado o que é. Think it, dream it, do it. We get a chant going? Think it, dream it, do it. 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 All right, does anyone want... Aí beleza, saem de novo e vão lutar boxe. Nada de muito interessante nessa parte do vídeo. Só que o Sam Hyde dá um puta de um soco no iDubbbz e ele fica sem ar. Eles chegam na casa do Nick, que basicamente foi o parceiro do Sam Hyde na época dele na Adult Swim. E até hoje, pra falar a verdade. E eles começam a dirigir um carro completamente bizarro, velho. Sério, o carro parece um daqueles carrinhos de controle remoto que vendia na ReHap, só que em tamanho real. Consegue entrar pra dirigir ele. Na moral, o carro é todo feito de plástico e tem só uma roda traseira, velho. Completamente bizarro. Aí o iDubbbz começa a falar sobre um papo chatão de pós-ironia e que ele não conseguia entender o Sam. Beleza, essa parte é bem chata, cara. Mas agora vem a parte realmente interessante, que é a entrevista dele com o Sam. Dessa vez eu acho que foi a única e primeira vez que o Sam fala sério mesmo com o iDubbbz. E você vê isso no semblante dele. E o iDubbbz meio que deixa escapar o porquê dele tá fazendo o vídeo, né? Meio que ele guardava uma mágoa de quando o Sam deu um strike nele por ter gravado um vídeo sobre um jogo de pônei que o Sam tava produzindo. E que só ia retirar um strike se o iDubbbz fizesse um agachamento com 200 quilos, cara, na rosca. É justamente aqui que entram os diferentes pontos de vista. No próprio vídeo, o iDubbbz afirma que a intenção nunca foi fazer um exposed de Sam, nem algo do tipo, mas sim produzir um documentário sobre uma das figuras mais polêmicas e, ao mesmo tempo, mais interessantes da internet americana. Segundo ele, tratava-se de uma oportunidade única, já que até então ninguém havia conseguido fazer um bom documentário sobre o Sam.
Por outro lado, há quem diga que esse discurso só surgiu depois como uma forma de reposicionar o vídeo após a pressão que o próprio Sam teria feito para que o material fosse publicado. Sam, inclusive, até hoje sustenta que a iDubbbz queria sim zoar com ele e expor ele. Um tipo de content cop tardio, motivado, entre outras coisas, por um strike que teria recebido anteriormente. Fim das contas, essas versões nunca foram totalmente conciliadas, cabe a cada um decidir qual delas faz mais sentido. É nessa entrevista também que Sam Hyde abre o jogo e admite que boa parte daquilo não passava de uma trollagem. Quando a iDubbbz pergunta sobre a Dani e o suposto relacionamento entre os dois, Sam revela que simplesmente pagou uma atriz aleatória de teatro para interpretar o papel de uma namorada maníaca. Honestamente, é difícil não sentir que a iDubbbz perdeu uma grande oportunidade ali. A entrevista poderia ter rendido algo realmente interessante sobre o Sam Hyde, mas acaba sendo constantemente atravessada por comentários passivos ou agressivos e tentativas de provocação, em vez de perguntas mais profundas sobre quem o Sam Hyde é e como ele constrói sua persona ou como move o seu humor. Tudo indica que o próprio iDubbbz percebeu isso durante a produção do vídeo e tentou se reaproximar de Sam para gravar uma segunda entrevista. Mas Sam Hyde é esse tipo de figura, de repente ele simplesmente se cansa de um projeto e segue em frente. Na versão do vídeo do Sam Hyde, dessa entrevista, você até vê que teve perguntas mais profundas sobre a visão de mundo dele, só que foram cortadas do vídeo do iDubbbz por algum motivo. Não houve uma nova conversa, nenhuma conclusão formal, e o documentário simplesmente termina com os dois carregando fuzis AK no meio do nada e o Sam Hyde dando um cavalinho de pau com a caminhonete dele no meio da neve. Vale ressaltar novamente que o Sam Hyde produziu a própria versão desse vídeo e a postou em seu canal. Esse vídeo do Sam Hyde é praticamente uma versão estendida do vídeo do iDubbbz, e nele até certo ponto funciona como um making-off dele. Nele o Sam mostra as partes que foram cortadas, a entrevista na íntegra, e ele e o Nick comentando as ideias que tiveram para o vídeo. Ele também fala abertamente sobre a intenção por trás de tudo isso. O Sam era fã do iDubbbz e queria produzir um vídeo engraçado, que funcionasse bem pro público dele. Sendo bem honesto, ele conseguiu. O vídeo do iDubbbz foi muito bem em visualizações e o trabalho do Sam ao fazer essa pegadinha com o iDubbbz acabou deixando o vídeo ainda melhor. Imagina se realmente fosse um documentário sério do iDubbbz sobre o Sam Hyde. Cara, sendo sincero, eu acho que isso aí seria um porre. As ideias que não foram utilizadas no vídeo eram simplesmente geniais. Só pra dar um exemplo, cara. Teve uma que os caras iam levar o iDubbbz pra um bairro barra pesado lá de Rhode Island. Estacionar o carro e deixar ele esperando sozinho por uns 30 minutos. Depois ele ia voltar pro carro todo ensanguentado. Pena que isso nunca foi colocado em prática. No geral, o vídeo Getting Away With It funciona menos como uma resposta definitiva e mais como um retrato confuso de uma figura que sempre viveu na zona cinzenta da internet. O Sam Hyde nunca se deixa capturar por completo. E talvez essa seja justamente a ideia. O documentário levanta mais perguntas do que respostas, mistura momentos genuínos com encenação e deixa o espectador o tempo todo tentando separar o que é personagem e o que é pessoa real. E mesmo depois do fim do vídeo, essa história claramente não se encerra ali. Pelo contrário, os desdobramentos que vêm depois mostram que esse encontro teve consequências que vão muito além do que aparece na tela. Mas isso eu vou deixar para o meu próximo vídeo, já que pretendo fazer um iceberg do Sam Hyde, onde vou destrinchar ainda mais essa treta dos dois. Então esse foi o vídeo. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pela demora de postar aqui, e também por não trazer nada relacionado ao Christian dessa vez. Depois de ver que meu último vídeo sobre o Cristiano foi tão bem quanto eu esperava, decidi que não vou mais fazer vídeo de várias partes daquele iceberg. Cheguei a trabalhar na parte 3, mas resolvi produzir tudo de uma vez só e postar um vídeo único definitivo sobre o iceberg do Christian. Acho que assim fica melhor para todo mundo, já que ninguém vai precisar assistir a vários vídeos separados e poderá ver um conteúdo completo em um só lugar. Por causa do trabalho que esse iceberg está me dando, eu decidi então produzir esse vídeo aqui, que é bem mais fácil de fazer e também serve para tirar o canal do hiato. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Mais uma vez, peço que se inscrevam no canal de gameplay que eu tenho com alguns amigos meus. Se inscrevam nesse canal aqui também, obviamente. O canal também anda meio parado lá, mas estamos pensando em voltar em breve, né? E aproveitem também para entrar no nosso servidor do Discord, o Bones Buddies, onde vocês vão encontrar uma comunidade bem receptiva, com vários youtubers menores, igual eu, assim. E se você tiver também um canal pequeno, lá é um ótimo lugar para conhecer outros criadores e editores. Mas é isso, e dessa vez eu vou tentar não sumir por um ano inteiro. Até mais.